uma charla. Então, se acontecer algo, você me avisa. Tá? Sí, te avisamos, tranquilo. Tá. Deixa eu tentar dividir a tela, vamos ver. Vamos mientras a preguntar, que contesten por chat los que están escuchando, si se entiende bien. Nosotros somos muy entrenados en portugués, no lo hablamos, pero lo entendemos. Si tú hablas, entiende perfecto, pero le preguntamos a los alumnos. Sim. Tá vendo a minha tela? Sí, estamos viendo tu pantalla. ¿Estás grabando, Germán? Estamos grabando. Perfecto. Todo el mundo dice que te entiende perfectamente. Los cordobeses somos habitués de Brasil. Podem ver, né? Perfecto, ahí se ve bien. Se acontecer algum problema no meio do caminho, eu peço que vocês me sinalizem, só me avisem. Seguro. Ok? Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o Estúdio 41, que é esse escritório, nós chamamos de escritório, né? Em espanhol é oficina, né? Mas a palavra estúdio, ela diz melhor o que é esse espaço profissional de trabalho com arquitetura. E essa palavra estúdio é até mais usada na língua espanhola do que no português. No português, a gente às vezes busca referência na França e fala ateliê, né? Então, o estúdio, para nós, pareceu uma maneira de ampliar o alcance da palavra e do significado dentro do meio. E o número 41 é uma intenção de busca de identidade local, porque 41 é uma bobagem, mas é o nosso número telefônico da cidade de Curitiba. Então, quando você disca no telefone para o Brasil, para Curitiba, você vai discar 55, que é o prefixo brasileiro, e depois, para achar 41, seria o prefixo da nossa cidade. Mas essa brincadeira tem a ver com a tentativa de entender o que é a arquitetura local também em Curitiba, quais são as nossas influências locais e como nós podemos fazer esse conhecimento germinar, crescer e evoluir. Então, vamos lá. A cidade de Curitiba, ela é reconhecida aí nacionalmente, aqui no Brasil e alguns países do exterior também, como uma cidade planejada, uma cidade que ordenou o seu crescimento em função de estruturas metropolitanas, né, de infraestruturas de transporte e serviços, basicamente. Não vou entrar muito nesse mérito, mas é uma cidade interessante para ser estudada por arquitetos e urbanistas, por conta desse histórico aí de quase 6 décadas de planejamento, né, que nasceu junto com a Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná, na qual eu dou aula, e nasceu também, junto com isso, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que é famoso. A gente, como escritório, nós tínhamos um escritório até alguns anos atrás na periferia, no subúrbio, né, mais distante da área central. E nós resolvemos, há alguns anos, mudar a sede do escritório para essa rua, que é basicamente uma rua interessante que resume o centro da cidade de Curitiba. É uma rua de pedestres, né? As pessoas caminham nesse espaço sem a interferência de carros. E essa rua é um dos símbolos da cidade também. Então, nós temos aí agora o escritório nesse lugar. E esse movimento da periferia, do próximo ao centro para o centro, ele vem também com uma vontade nossa de compreender um pouco mais a dinâmica urbana, né, da cidade e de nos inserirmos mais nesse espaço da área central. Nós mudamos há alguns
alguns anos aí a gente tem a vista da janela. Falando um pouco do escritório, eu conversava com o Christian, a equipe é jovem, nós temos, e é pequena, nós somos um escritório de grande porte, não é escritório com muitas pessoas. Nós trabalhamos com projetos, às vezes, de escalas maiores, né, de grande escala. Sempre com uma equipe que não passa de 10 pessoas. No caso da Estação Antártica, que eu vou apresentar mais adiante, a equipe de arquitetos e estudantes de arquitetura envolvida no projeto da Estação Antártica é em torno de 10 a 12 pessoas, não passava disso. Nessa fotografia a gente vê os sócios, alguns começaram como estudantes, se graduaram e se tornaram sócios, mas aí a gente tem na frente o João, o Martin, o Heron, eu e o Fábio, e atrás o Gabriel, que é hoje arquiteto do estúdio também, e 3 estudantes de arquitetura, Cristiana, Eduardo e o Ângelo. Hoje tem mais o Lucas e a Beatriz como estudantes, mas a equipe tem basicamente essa dimensão, ela não passa muito disso. Tá? E como eu comentava com o Christian, o escritório é jovem porque foi formado em 2011 e a formação desse escritório coincide com um pouco daquilo que é a nossa história de prática profissional, que é a participação em concursos de arquitetura. Então, nessa imagem, vocês podem ver aí, eu fiz uma cópia da imagem do nosso site, a gente tem mais projetos lá, mas são alguns dos projetos que nós temos desenvolvido aí quase na última década. E vou dizer que mais de 90% são concursos, são competições de arquitetura, as quais nós participamos, né, durante esse período. E o trabalho com o concurso de arquitetura é uma luta, né, uma batalha constante, porque você sai praticamente de uma atividade inexistente, junta uma equipe, um grupo de pessoas que têm interesses em comum, potencializa a capacidade dessas pessoas em pensar, em organizar o espaço, em trabalhar com o espaço e começa a trabalhar com os concursos. E cada um deles traz em si um aprendizado, na maior parte das vezes uma frustração, porque você não vence todos os que você participa, é evidente. Mas os que a gente venceu nessa última década têm permitido uma atividade profissional relativamente intensa da nossa parte, né? Então, eu vou mudar aqui, vai aparecer aí. Esses que aparecem com uma estrela branquinha são os que nós tivemos a primeira colocação, o primeiro prêmio. Não necessariamente nós conseguimos o contrato, né? Alguns desses projetos nós não conseguimos, depois de vencer o concurso, assinar o contrato de trabalho. Então, e alguns desses projetos nós participamos e continuamos desenvolvendo, hoje em dia, os desenhos executivos, até porque alguns têm uma escala urbana que leva realmente anos para se concretizar. E desse trabalho de concursos, eu vou citar alguns aqui, né, os centros. Vocês conseguem ver essa mãozinha que está aparecendo aí? Eu não sei se aparece para vocês, do mouse. Consegue? Sim, perfeito. Se vê perfeito e se aparece lá. Temos esses 2 projetos que são centros de convenções para o interior do Rio de Janeiro. Esse projeto, como eu falei, eu vou mostrar um pouco mais depois, é a FEComércio, no Rio Grande do Sul, a Federação do Comércio. Operação Urbana Consorciada da Água Branca, em São Paulo, 2015, né? Esse é 2011, 2015. A Estação Antártica, Comandante Ferraz, que o concurso é de 2013, ela foi concluída agora. 2 projetos institucionais antigos, que não são do Estúdio 41, mas que eu consegui, trabalhando em conjunto com uma outra equipe, nós conseguimos
no início dos anos 2000, sede do CREA, sede do Ministério Público Federal, em Porto Alegre também. Um projeto que eu comentava com o Christian, que é a habitação de interesse social na Ceilândia, que fica no entorno de Brasília. E aqui o projeto do Master Plan para a Orla do Lago Paranoá, também em Brasília. Então, nós começamos como um escritório interessado na prática de projeto de construir edifícios, edificações, e ao longo do tempo fomos abordando outras escalas. E hoje dá para dizer que nós trabalhamos mais na escala de desenho urbano, de desenho do território, né? Então, alguns desses projetos de master plan, de habitação social, envolvem esse estudo do desenho desde as ruas, os espaços públicos, até as edificações. Então, são projetos de prazo longo, estendido. Às vezes nós ficamos 2, 3, 4 anos para desenvolver um projeto desses. Muitas vezes também, como são a maioria dos projetos obras públicas do governo, um pouco da burocracia do governo que acaba fazendo esses prazos se estenderem muito mais do que deveriam, até em alguns casos. Mas, basicamente, lá no site vocês conseguem ter... Nós estamos mudando o site agora, já está uma versão um pouco antiga, mas consegue ter um panorama um pouco da produção. O que a gente mais vê aqui é a imagem de render, poucas fotografias de obra, né, que são os projetos que agora começam a ser construídos e, por incrível que pareça, um dos primeiros inaugurados dessa equipe é o da Estação Antártica Ferraz. Vou mostrar um pouquinho, poucas imagens, tá, de alguns projetos do escritório, que eu já relatei ali antes, nessa imagem de miniaturas. Esse é o da Água Branca, em São Paulo, Operação Consorciada da Água Branca. É um projeto também de habitação social. São quadras, né, quarteirões de uso misto. Então, a gente tem comércio, serviços e habitação nessas quadras, áreas de lazer também. Mas o desenho da área toda, são 16 hectares, conta com um parque, escola, unidade de saúde, centro comunitário, praça. Então, são vários elementos urbanos que também são desenhados junto com essas edificações. Então, é um projeto de urbanização, paisagismo e arquitetura, no fim das contas. Fica nas margens do rio Tietê, né, na região de Perdizes, para quem conhece um pouco São Paulo. De repente vai ter um pouco aí a noção, né, do empreendimento. Esse é um outro projeto que eu mencionei antes, que é o do setor habitacional Pôr do Sol, na Ceilândia, lá no Distrito Federal, perto de Brasília. Também edifícios de uso misto, habitação unifamiliar, multifamiliar, comércio, serviços, áreas destinadas para a escola, também tem um parque, tem uma rua de pedestres central que articula toda a implantação. A estratégia de implantação no território acaba sendo muito ancorada nessa ideia do pedestre como elemento predominante da cena urbana. E, além da escala urbana em si, uma outra escala, que é a escala de vizinhança, né? Uma escala de bairro. Os centros desses quarteirões ou das quadras têm essas áreas de convívio para lazer infantil e convívio dos moradores, onde também se evita a presença do automóvel, né? Do carro, dos veículos. Então, num projeto de escala dessa natureza, nós partimos desde o master plan, o desenho da área, desenho urbano preliminar, até o desenho das unidades habitacionais. Então, são aqui nesse caso mais de 1.300 unidades habitacionais também. A gente está em desenvolvimento no escritório atualmente, né? Nós torcemos aí para entrar em obra logo que o projeto fique concluído. Esse, como eu citei antes, é o master plan, é uma ilustração um mapa de Brasília, né?
com o Lago Paranoá, e o Estúdio 41 participou da elaboração desse projeto de master plan, definindo usos, atividades para áreas do entorno do lago, áreas de orla. Brasília tem um problema fundiário importante. Muitos dos terrenos privados, particulares, acabam invadindo o espaço público, né? E isso acontece muito na margem do Lago Paranoá, impedindo que as pessoas da comunidade tenham acesso ao lazer, né? A desfrutar desses espaços livremente. Então, é um problema sério de utilização do espaço público fora desse espaço público que a gente conhece do plano piloto, né, do Lúcio Costa. Então, o Master Plan lidava diretamente com essas questões urbanas importantes aí de uso do solo para uso público da população como um todo, o uso de lazer, né, atividades de lazer. Esse projeto foi concluído em 2018, entregue para o governo do Distrito Federal, que era o contratante, mas houve uma eleição, mudou o governador, e o governador atual não tem nenhum interesse de fazer a implantação do projeto. Então, é um projeto que nós dedicamos bastante tempo, um projeto que nos agrada em termos de paisagem, que nós conseguimos um bom resultado, mas que a gente não tem noção de que de fato vai ser construído ou não. Então, é um projeto utópico, quase, nesse momento, né? Grandes áreas de parque. Isso são imagens da prancha do concurso ainda. Imagens já bastante alteradas, mas essa relação, o espelho d'água, né? A água usada como elemento de lazer da população, de passeio, de usufruto da população. Esse é um projeto do ano passado, um projeto de edificação. É um edifício muito singelo, uma escala pequena. É uma unidade básica de saúde, que nós chamamos aqui. É um posto de atendimento comunitário para a saúde. Fica em Conde, é uma cidade no Nordeste brasileiro, no estado da Paraíba, fica próximo de João Pessoa. Também foi um concurso. Então, basicamente, o programa é hospitalar, né? Médicos, dentistas, assistentes sociais que dão atendimento a uma população, em sua maioria pobre, e esse projeto tem um contexto sociocultural peculiar, porque ele está dentro de uma comunidade quilombola. Aqui no Brasil, a gente teve a escravidão negra, e muitos dos núcleos de escravos que fugiam da escravidão eram chamados quilombos. Então, a gente tem esses núcleos espalhados pelo país todo. E lá no Conde, lá na Paraíba, essa comunidade quilombola é uma das mais importantes. E a prefeitura resolveu abrir um concurso para que fosse construída essa unidade de saúde. Então, ela dá atendimento a essa população que são descendentes dos antigos escravos. Uma população que no Brasil vive uma realidade muito dura. O Brasil é um país de desigualdade social enorme, então é um projeto que nos dá muito orgulho porque ele entende essa questão social e se volta para essa população. Antes de começar a falar da Estação Antártica, eu vou mostrar rapidamente algumas imagens da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul. É um edifício, um complexo de edifícios administrativo para essa federação. A Federação do Comércio, ela é conhecida porque eles são o SESC, né? Você pega lá em São Paulo, o SESC Pompeia, da Lina Bobardi, né? Ele é da fundação da Federação do Comércio de São Paulo. Então, a Federação do Comércio no Brasil, ela tem núcleos estaduais e são sempre clientes importantes do ponto de vista da arquitetura, porque eles promovem a cultura, né, brasileira também, a cultura local e brasileira.
E nesse caso aí do Rio Grande do Sul, eles precisavam de uma nova sede administrativa. Então, são edifícios para o trabalho, mas que têm serviços como berçário, academia, restaurantes, áreas de alimentação, estacionamentos, enfim, é um edifício, áreas de eventos e convenções. Então, é um edifício que tem uma escala maior, né? São quase 40 mil metros quadrados, e que deve, aí a expectativa de inauguração é posterior, quando terminar a pandemia, eles provavelmente vão fazer a inauguração. O edifício está praticamente pronto, eu já tenho, as fotografias que eu vou mostrar ainda são antigas, tá? O edifício já está num estado mais avançado. Então, basicamente, nós temos uma lâmina principal, que é escritórios, e diversos volumes horizontais que promovem nesse embasamento outras atividades. Junto à chegada, essa foto de obra já está bem modificado isso aqui. Junto à chegada, esse elemento treliçado em aço, nós chamamos ele de centro de convivência. É uma espécie de área de convívio. É onde ficam os serviços, o berçário, academia, biblioteca, as áreas que dão suporte para os demais usuários, para o dia a dia das pessoas, né? Essa treliça tem esse balanço por cima da praça de acesso, da praça de entrada, e ela se prolonga por mais de 100 metros, atravessando o complexo e conectando os diversos usos, né, que se interligam a essa edificação que é bastante horizontal, bastante linear. Do outro lado, nós temos o corpo principal do prédio, né, onde ficam as atividades principais da Federação do Comércio. Dentro desse complexo, nós temos também um pátio, que é uma área de contemplação e descanso, uma área de entretenimento nos intervalos de descompressão, né, das pessoas que trabalham. Tudo muito ainda em obras, né, mas já está começando a ter uma cara de acabamentos finais. Coloquei uma foto de detalhe porque esses muros em gabião de pedra aparecem bastante aí, foram alguns estudos e testes na execução disso para que a gente conseguisse chegar nesse resultado. Algum tipo de pesquisa também em cima dessa materialidade, né? Como é que se constrói dessa forma, etc. As referências dos arquitetos europeus que começaram a usar isso. E, então, essa pesquisa construtiva também nos encanta muito, nos atrai. Para além das estratégias de ocupação de grande escala no território, acho que a arquitetura tem essa coisa interessante de uma atividade que pensa daqui até o território da cidade, né? Como um todo, como uma globalidade. Pois bem, no final, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a atividade do escritório, fiquem à vontade para nos colocar mais adiante. Eu não sei se o Christian prefere que sejam feitas as perguntas agora, eu já entro no projeto da Estação Antártica. Parece interesante que continúes y muestres la estación, que después dejamos liberadas las preguntas tanto para las obras que mostraste recién y para la estación Antártica, y le damos continuidad. Bom, a Estação Antártica Comandante Ferraz é o principal edifício logístico. Disculpa, Emerson, se corta, no sé si a todo el mundo se le corta el audio. Alô? Ahí está, perfecto. Está bien. ¿Listo? Tá bem. É a principal estrutura de apoio ao Programa Antártico Brasileiro, que é o ProAntar, né, que nós conhecemos como ProAntar. Eu vou mostrar a localização. Eu sei que a Argentina tem inúmeras estações e bases nas ilhas e no continente. Eu tentei até fazer uma pesquisa antes, porque eu sei que vocês estão trabalhando com a base Marambio. Também sei que ela fica numa ilha, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de instalações que a Argentina tem. Ou seja, a Argentina
tem um alcance do território antártico muito maior que o Brasil, até por conta da proximidade, né? A base de vocês em Ushuaia é um ponto de apoio importante para o programa, mas eu fiquei surpreso com a quantidade de edificações, de complexos construídos pela Argentina na Antártica, né? Me surpreende positivamente, na verdade, porque hoje estamos todos na Antártica em função da pesquisa científica, né? De entender e compreender qual que é o papel do ser humano nesse continente, que é o mais recentemente explorado. A base brasileira fica não no continente, mas numa ilha, dentro do arquipélago das Shetland do Sul, que é a Ilha do Rei George, que é essa ilha que está aparecendo aqui. Mais abaixo aqui, a gente tem uma base argentina, né? No mesmo arquipélago, nós temos uma base argentina, não vou me recordar o nome agora. Dentro da Ilha do Rei George, nós temos a Baía do Almirantado. E na Baía do Almirantado, essa é uma imagem de inverno, então o mar está parcialmente congelado. Na Baía do Almirantado, nós temos a Enseada Martel e a Península de Keller. A Península de Keller, embaixo dessa nuvem aqui, nessa fotografia não é muito boa, né? Mas embaixo da nuvem é a localização aproximada da Estação Antártica brasileira. A estação brasileira vinha sendo construída desde a década de 80 e foi consumida por esse incêndio em 2012. O incêndio destruiu 90% das instalações que o Brasil tinha no local. Então, em 2012, essa comoção toda leva a uma grande mobilização da Marinha Brasileira, da Armada Brasileira, que é o braço militar que faz a logística do Programa Antártico Brasileiro. Então, em 2012, começam a se imaginar alternativas para a reconstrução da base. Isso é uma foto em 2012, durante o incêndio. Isso é uma foto em 2013, um ano depois. Nessa fotografia, o que a gente vê? A base que se queimou já foi removida, né? Nós temos algumas instalações aqui que são remanescentes, mas a base principal foi removida. Então, no período de um ano, o que a Marinha fez? Conseguiu contratar um navio para tirar os resíduos, os restos carbonizados da base antiga e comprou, junto a uma empresa canadense que se chama Weatherhaven, esses módulos que estão instalados lá hoje ainda, que são conhecidos como módulos antárticos emergenciais. Eles são módulos temporários para que a pesquisa possa acontecer sem interrupção, enquanto se descobre o que vai ser feito para a reconstrução da estação Ferraz. Então, há uma manobra já grande logística de retirada de entulho e de construção de uma base provisória, temporária. E, ao mesmo tempo, em 2013, há o lançamento, em janeiro de 2013, do concurso de arquitetura. O concurso tem o resultado em abril e em maio é assinado o contrato, né? Então, para a participação nesse concurso, nós encaramos isso dentro do estúdio como um desafio de aprendizado. Nós os brasileiros vivem num país tropical. Nós conhecemos muito pouco de clima frio. Nós ficamos aqui, o escritório ainda é localizado em Curitiba, que é a capital mais fria do país, né? Então, aqui nós temos temperaturas próximas de zero, raramente negativas, mas muito raramente, a cada 30 anos, neva em Curitiba. Então, é uma coisa com a qual nós não estamos acostumados. E eu posso dizer que o concurso foi esse longo aprendizado, num espaço muito comprimido de tempo, né? Longo porque foi intenso, então foi 1 mês e meio de trabalho para conseguir apresentar a proposta.
e tentando compreender o que significa construir na Antártica. Essa imagem, para mim, é importante porque ela nos dá uma noção de escala da natureza versus os artefatos construídos pelo homem. Então, a gente vê os glaciares ali, o Ajax e o Stenhouse, na paisagem, como elementos predominantes na Bahia. E isso que a gente vê aqui é a antiga estação Ferraz. Então, você tem 3 manchas principais: os depósitos de combustível, a estação Ferraz anterior, e essa forma quadrangular aqui, na cor laranja, é o que era o heliponto antigo, e que hoje serviu de base para a implantação dos módulos antárticos emergenciais, né? Até hoje. Começou isso em 2012 para 2013. E nesse entendimento da escala, a gente começa a ter outros entendimentos importantes. Um deles é a questão da pesquisa científica e da vida natural na Antártica, o estudo da fauna, da flora, do clima, compreender as mudanças meteorológicas, compreender qual é o papel do homem num contexto tão distinto da nossa cultura construtiva, da nossa sociedade. Na realidade, o edifício ele tem um simbolismo num lugar como esse, e para nós tem um entendimento que ele serve para proteger o corpo humano desse local inóspito, desse local difícil, desse lugar cheio de imprevistos climáticos, né, de temperaturas negativas e ventos muito fortes. Então, o edifício ele acaba tendo um papel de uma vestimenta, ele protege o corpo humano, o corpo do homem, que é frágil, que se tivesse exposto num ambiente como esse, morreria em poucas horas. Ele protege esse corpo, assim como uma vestimenta protege o corpo. Então, a Estação Antártica Ferraz e esses edifícios de arquitetura no Ártico e na Antártica têm essa prerrogativa, essa premissa inicial, que é dar essa proteção de abrigo, de vestimenta. E aí há uma pesquisa que é a pesquisa da arquitetura. Quais países, nos últimos 10 anos, lá em 2013, né, falando de já uma época um pouco distante, mas nos últimos 10 anos, quais países construíram estações na Antártica? E naquele momento, a nossa pesquisa ela teve foco em algumas estações principais, que eram as mais também divulgadas, noticiadas na época. A Rayleigh, inglesa, que é uma tecnologia bastante distinta, porque ela se movimenta sobre o gelo, mas que tem essa ideia de linearidade que pode auxiliar tanto no funcionamento quanto na ideia de montagem do edifício também, que eu vou explicar um pouco mais adiante. A Princess Elizabeth, da Bélgica, que tem a estrutura superior toda em madeira, que é autossuficiente de energia, né, com painéis solares e energia do vento, aerogeradores. A Juan Carlos, da Espanha, na época que estava sendo projetada também. A Amundsen Scott, a estação polar dos norte-americanos, que recebe cientistas da comunidade internacional, eventualmente. E a estação que nós mais estudamos foi a estação Bharati, da Índia, que foi construída pela empresa alemã Kiefer. Estudamos por que mais essa estação? Porque eles nos procuraram como interessados em fazer a construção da nova Ferraz. E daí, com isso, nós conseguimos que eles compartilhassem conosco informações. Informações de projeto, de montagem, de detalhamento, de diversas naturezas. Então, nós tivemos um contato durante o projeto executivo interessante com esse pessoal da Kiefer, né, que fez a construção da Bharati. E a Bharati tem alguns sistemas de montagem e isolamento que são basicamente os mesmos sistemas da Estação Antártica Brasileira. E essa pesquisa vai além da arquitetura, ela tem que entender o lugar, né?
como que é um lugar, no caso o Brasil não tem navios quebra-gelo, nós não temos navios que tenham a capacidade de chegar nesse local no inverno. Então nós vamos ter que entender a logística disso, desse território, como transportar as coisas para lá e como construir somente no verão, que eram os períodos em que o programa antártico brasileiro consegue operar na Antártica. Entender também quem é esse cliente, quem são as pessoas que vão usar o edifício. Aqui a gente tem um militar, né, um marinheiro do grupo base, que fica lá o ano todo. Então, tem um grupo de militares que se chama grupo base, que são 15 pessoas, que passam o ano todo lá. Os cientistas brasileiros trabalham somente no verão, durante os meses aí de novembro, dezembro, até março, no máximo. O Brasil opera os navios de pesquisa oceanográfica com cientistas na Estação Antártica também. Mas o usuário é militar. O proprietário, o dono da estação é militar. A Força Aérea Brasileira dá suporte logístico, então durante o inverno, quando os navios brasileiros não chegam, o que é possível fazer é lançar carga, né? O navio lança carga, sinaliza, e essa carga pode ser resgatada pelos ocupantes, mas isso não serve para manobras construtivas. A gente não tem como pensar em construir um edifício com base nesse tipo de logística. Então é o navio que é a nossa unidade de transporte, né? O buque. Aí nós temos já croquis, né? Desenhos de concepção da época do concurso. 3 premissas fundamentais para entendimento de por que essa estação Ferraz, na nossa intenção, ela tem essa imagem construída, né? Basicamente são 2 blocos, um formato aerodinâmico. As cargas de vento são consideráveis para os cálculos de estrutura. As estações contemporâneas que nós estudamos levavam em consideração essa carga aerodinâmica. Uma outra importância aerodinâmica é a passagem do vento por baixo da estrutura. Permite que a neve seja limpa espontaneamente, sem precisar de trabalho braçal do ser humano. Não precisa que homens peguem ferramentas para extrair a neve de lá. A topografia, nós temos uma leve pendente na direção da praia, então sugere-se que esses blocos estejam em níveis diferentes, um mais alto e o outro mais baixo. E as visuais da paisagem, porque num local tão distante e inóspito que as pessoas passam um ano isoladas, o bem-estar psicológico é valioso, é um valor que a gente não consegue medir, não consegue mensurar. Então, as visuais sobre a paisagem desse local único que são valor também. Então, um pouco desse deslocamento em altura dos 2 blocos tem a ver com a liberação da visual do bloco posterior para a paisagem da Baía do Almirantado. O que resulta numa seção construtiva mais aerodinâmica, e aqui, da época do concurso ainda, já começamos a ver que essa seção ela permite um vazio principal abaixo do corredor de circulação e outro vazio acima do corredor de circulação, muito propício para a passagem de instalações de elétrica, de esgoto, água, os diversos sistemas de infraestrutura e engenharia que fossem necessários. De alguma maneira, isso não foi inventado por nós. Se você olha uma seção construtiva da Haley ou da Juan Carlos, vai perceber uma lógica muito similar. E a linearidade disso tem a ver com etapas construtivas, com montagem. Na forma de linha, nós temos condição de fazer uma linha de produção no próprio canteiro. Então, podemos ter equipes montando estrutura da mesa, equipes posicionando módulos, equipes fazendo a estrutura da cobertura, equipes fazendo a envoltória, fazendo as fachadas. Então, temos possibilidade de equipes e frentes de obra distintas na mesma linha de produção.
Importante é perceber que, no caso brasileiro, nós não temos atracadouro, não tem um pier, não tem onde encostar, não tem um porto. Então, nós precisamos do navio descer numa balsa, numa chata, transporta isso até a praia, encalha isso na praia e descarrega. Os chineses que venceram a licitação resolveram fazer também um porto pré-fabricado. Vai aparecer nas imagens depois, então não vou me estender muito aqui. Mas na época do concurso, a competição de arquitetura, ainda tínhamos essa imagem da balsa que descarrega por guindaste, por grua, para a praia, para um caminhão e depois redistribui na linha de produção. Esse esquema de montagem talvez seja a tarefa mais importante do arquiteto na Antártica, em termos construtivos, porque nós temos pouco tempo e as condições climáticas variam muito rapidamente. As condições de vento, chuva, neve, gelo, elas inviabilizam a continuidade do canteiro de obras. Então, essa estrutura linear é importante nesse caso. No caso brasileiro, como a base anterior tinha queimado pelo fogo, havia um trauma da comunidade científica, da Marinha, pela questão de segurança contra incêndio. Então, tanto os sistemas de combate a incêndio, quanto materiais incombustíveis, somados à necessidade de diversas saídas de emergência para garantir o bem-estar psicológico, são elementos cruciais para entender o projeto. Então, nós temos septos de separação e temos saídas de emergência em quantidade superior ao que as normas internacionais sugerem, considerando as peculiaridades, né, as particularidades, a singularidade do ambiente antártico. Uma outra questão é ligada ao consumo de energia para aquecimento, que é importante também. O edifício organizado em blocos independentes permite que no inverno, por exemplo, né, nós possamos manter o setor de laboratórios e as habitações dos cientistas que estão desocupadas no inverno em temperaturas de 5 graus, só para manter sistemas funcionais, e climatizar, né, colocar sob controle de temperatura somente uma parte da estação, economizando assim energia e consumo de combustível, né, para a produção de calor. Isso é uma imagem da época do concurso, é uma das pranchas, a prancha número 2 do concurso, apresentava a implantação, uma idealização de implantação, mas isso também foi sendo alterado ao longo do projeto executivo, né? A imagem da prancha 6 do concurso. E aí nós temos um desenvolvimento de projeto executivo que se iniciou em maio de 2013. Nesse projeto executivo, quem trabalhou conosco e teve um papel central, fundamental, foi uma empresa de Portugal, chamada AFA Consult, coordenada pelo engenheiro Rui Furtado, e na época o nosso contato principal com a equipe de engenharia era o engenheiro Felipe Arteiro, uma equipe multidisciplinar de engenharia que conseguiu dar o suporte para a complexidade do desafio. Aí eu tenho uma topografia da Península de Keller, né, lá na Antártica, e aqui aproximada a posição de implantação da Ferraz, aqui já na versão de projeto executivo. Então tem algumas mudanças. Posição de heliponto. A base brasileira tem 2 lagos de degelo, da onde é extraída a água de consumo, a água para beber, a água potável do edifício. Algumas pesquisas dos cientistas brasileiros com organismos antárticos usam também água salgada, água do mar filtrada em tanques, em aquários, para pesquisar peixes, moluscos, algas. Então, o edifício tem um sistema previsto de água salgada, tubulação de água salgada, que é bastante incomum também. Eu vou passar rapidamente plantas para a gente tentar deixar mais espaço para discussão, porque não faz muito sentido. Antes de entrar nas plantas, eu vou mostrar um pouco isso aqui, que são alguns diagramas. Eu não sei se com a tela escura vocês conseguem ver bem isso. Está visível? Sí, perfecto, se ve muy bien. Perfeito.
Isso aqui, esses 6 diagramas explicam a implantação em si. O primeiro ponto importante que delimita o local da implantação é a antiga estação Ferraz. Nós precisávamos respeitar o máximo possível uma forma de diminuir a influência humana no lugar. E parecia que o jeito mais correto de fazer isso é já usando o local do edifício antigo, né? Por mais que esse local apresentasse alguns problemas que a princípio não tinham aparecido, parecia ser uma manobra de menor impacto ambiental ocupar o mesmo lugar. Outro aspecto importante, a topografia acaba dando um indício de uma inclinação topográfica mais abrupta nessa direção aqui. Aqui aparece a imagem da antiga Ferraz também. Outro elemento importante a gente vê em manchas. Aqui nós temos uma achura mostrando pontos. Onde os pontos são maiores, são áreas de mais restrição ambiental. Área de presença de fauna e flora mais constante. E havia, então, um relatório ambiental preliminar com um mapeamento, um mapa disso, que nos dizia, olha, em certas áreas a ocupação é possível, em outras áreas a ocupação não é desejável, não é aconselhável. Então, isso definia para a gente uma outra posição aqui de uma linha inclinada também. E uma terceira linha é a linha mais paralela à linha da praia. Uma linha de afastamento de 40 metros, porque a linha da praia, além de ter a questão da maré, a variação do nível d'água, ela é muito utilizada para manobra de veículos, de viaturas, máquinas, equipamentos para tirar o gelo, enfim, para manobra de carga e descarga, de chegada de botes, embarque e desembarque. Então era preciso respeitar um limite frontal e também porque durante o desenvolvimento da construção nós precisávamos de espaço para canteiro de obras. Então você está construindo o edifício em um lugar, mas as habitações dos operários, dos trabalhadores, o refeitório dos trabalhadores, o módulo antártico emergencial, todos os containers de materiais, equipamentos e sistemas precisam ficar em algum lugar e eles vão acabar sendo descarregados na linha da praia. Então era preciso desse afastamento. Resultava disso uma organização triangular, mais longilínea, mais larga nesse sentido, que seria norte e sul. Então, basicamente, era o espaço onde caberiam 2 blocos. Né? 2 blocos que têm suas dimensões baseadas no módulo do container, né? Do contenedor naval, de 20 peças. E isso, basicamente, explica um pouco a situação disso. O afastamento da linha da praia, a pendente topográfica mais acentuada, uma área sensível ambientalmente mais próxima desse lago, e resulta numa área que é um resíduo, que é um interstício onde é possível pensar em construir e que coincide com a antiga estação. Pois bem, vou passar rapidamente as plantas aqui, mais pensando em termos de setorização do que dizer qual é o nome de cada um desses espaços. Tá? Bloco leste e bloco oeste. Setor de laboratórios, setor da pesquisa científica, fica nessa ala. Convívio, cozinha, refeitório, estar, o living, fica nessa área. Áreas de oficinas, casas de máquinas, áreas de tratamento de água e na parte central um depósito de víveres, né, de mantimentos, alimentos, material de limpeza, tudo fica depositado aqui. Ampliando um pouco, nós temos uma entrada específica para o bloco de laboratórios, os cientistas saem a campo com mais frequência, então tem uma entrada direta, passando por uma sala de secagem, laboratórios de bioensaios e triagem, que são os que utilizam a água salgada nas pesquisas. Laboratórios de biologia e química, algumas áreas de depósito, suporte, áreas técnicas para condicionamento de ar, freezer, enfim, basicamente é isso.
Na parte central, aquele bloco ficava aqui. Estar, refeições, né? O living está aqui. Cozinha, depósitos para cozinha. Sala de secagem, você pode chegar também por uma entrada frontal, passa pela sala de secagem para deixar vestimentas, né? O equipamento que está molhado, fica aqui, né? Setor hospitalar, tem uma parte de internação, uma parte de saúde, né? Odontologia, consulta médica, centro cirúrgico, um pequeno centro cirúrgico para emergências. A parte de trás eu já expliquei. A área de casa de máquinas. Temos aqui o local dos geradores de energia. 80% da matriz energética da estação Ferraz continua sendo com base no diesel, né, na energia de combustível fóssil, para a produção de calor, basicamente, aquecer a água para o sistema de calefação do edifício. Vejam que é simétrico esse desenho, porque tem um grupo gerador desse lado e um grupo gerador de backup do outro lado. Então, são dois grupos geradores. Áreas de caldeiras, câmaras frigoríficas, tratamento de esgoto, tratamento de lixo. O bloco superior, simétrico também nas áreas de habitações, e uma área de convívio central, que dá para detalhar um pouco melhor aqui. De um lado ficam os militares, de outro lado os pesquisadores civis, os cientistas. Biblioteca, academia, sala de vídeo, sala de reuniões, tem um café aqui e algumas outras áreas administrativas que estão realizadas aqui nesse espaço. Aqui uma ampliação. Dá para perceber que tem uma modularidade, né, nesse sentido, que tem a largura de um container naval, em torno de 2,5 metros, uma medida um pouco mais, não tão precisa, mas nessa direção aqui, que é essa mesma dimensão aqui. Então, esses módulos. Aqui são 4 módulos justapostos para fazer a área da academia de ginástica, que é maior. O mesmo ocorre com a biblioteca. Nas imagens vai ficar mais fácil de entender, né? Nas fotografias. E aqui a seção construtiva, já para o projeto executivo, a gente percebe claramente um container seccionado, o outro container seccionado, o corredor, a circulação central, treliça metálica em aço, envoltória em painel sanduíche de poliuretano, aqui, que foi o material escolhido para essa envoltória. Um painel de aço, 2 camadas, com poliuretano como material de isolamento. Vou passar rapidamente aqui. Em alguns pontos nós temos septos de separação, isso tem a ver com a localização das saídas de emergência e também com a separação de setores do edifício para contenção, no caso de incêndio, por exemplo. O único bloco que toca o chão é a garagem e salas técnicas, né, porque são estacionados os veículos utilizados pela Marinha para a operação do programa. Que é esse mesmo bloco visto do outro lado. Basicamente é isso que a gente tem aí. O projeto executivo foi desenvolvido no modelo BIM, tridimensional, e suportasse a compatibilização da arquitetura com as disciplinas de engenharia. O projeto executivo, na sua primeira versão, foi feito em apenas 5 meses, é um período muito curto de tempo para um projeto dessa natureza. Então, não havia outra alternativa a não ser fazer a compatibilidade entre as engenharias e arquitetura num modelo tridimensional, que, na verdade, é isso que vocês estão vendo aqui. E a gente deixou transparente, invisível quase, o layer de arquitetura, e o que a gente vê é a estrutura e os sistemas todos. Engenharias é que aparece mais nessa fotografia. A fase de detalhamento construtivo foi intensa, nós tivemos a consultoria de alguns
como eu falei, nós não tínhamos conhecimento técnico suficiente dentro do estúdio para lidar com as demandas, que significavam um prédio dessa natureza, e nós contratamos consultores para aprender com eles, né? Os alemães nos ensinaram um pouco lá com a questão da estação Barat. Inclusive, um dos consultores de geotecnia, de fundações, era argentino. Era um argentino que trabalhava numa universidade da Bélgica. Chamava Pedro Erbo. Era um engenheiro de solos que já tinha feito construções em áreas de permafrost, de solo congelado. Então, nós precisamos conversar com essas pessoas para aprender um pouco as questões tecnológicas que são próprias de um projeto dessa natureza. E então, esse trabalho de equipe foi fundamental. Os detalhamentos, do ponto de vista da arquitetura, que são mais complexos, acabam tomando tempo, são os detalhamentos de envoltória, por exemplo, né? Você pensar como essa superfície externa de cobertura e paredes e janelas, esquadrias, como que essa superfície lida bem com a conservação de energia interna, ao mesmo tempo em que a gente queria garantir que a gente tivesse visuais para a paisagem que não fossem insignificantes, né? Que você não precisasse sair do prédio para ter essa percepção da paisagem. E sempre é uma dialética entre arquitetura e engenharia, quando a gente quer fazer uma janela num local em que você quer conservar o calor, porque são os pontos frágeis da conservação da temperatura, né? O vidro não vai conseguir dar o mesmo resultado que o poliuretano consegue como isolante. Então, é sempre um diálogo entre arquitetura e engenharia para conseguir entender como que esse detalhe se desenvolve. Nós temos também o detalhamento de unidades isoladas, que são laboratórios separados, laboratórios que não estão no corpo do edifício principal e que fazem pesquisas com biologia, meteorologia, camada de ozônio, radiofrequência, pesquisas de diversas disciplinas. Nós costumamos colocar essa imagem porque ela é do projeto de estruturas da AFA Consult e foi o primeiro calculista, o primeiro engenheiro de estruturas que nos entregou um modelo tridimensional, as perspectivas do projeto. Os desenhos de projeto tridimensional foram entregues junto com os desenhos bidimensionais, um projeto bastante detalhado. E cada container desse é uma unidade estrutural também. Cada módulo desse funciona como uma estrutura e como receptáculo para a arquitetura. Então, aqui a gente pode ver, nesse caso, é um dos containers, são mais de 200 containers que são detalhados um por um na engenharia e depois na arquitetura. Então, tem aqui, esse por acaso não tem uma das tampas laterais, está aberto, para conectar e provavelmente criaria um ambiente maior na conexão de um container com o outro. Sistemas tridimensionais também para as áreas de tratamento de água, esgoto, para eletricidade, para climatização, para as mecânicas, né? Essa é uma prancha do projeto de fundações. A primeira hipótese de fundação foi uma fundação indireta, com microestacas, que é isso que a gente vê desenhado nessa imagem. Essa hipótese, que parecia ser a melhor para combater as forças horizontais de vento, acabou se mostrando inviável no canteiro de obras. Então, as imagens que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, da execução dessas fundações, vocês vão perceber que a hipótese final mudou para fundações diretas, com blocos pré-fabricados em concreto. Eu vou deixar disponível depois para o professor Christian esse material, alguma coisa aqui de números, né, especificações, velocidade de vento, parâmetro para o cálculo de estruturas 200 km por hora. Tem uma proteção contra abalo sísmico, contra golpe sísmico, que é incomum também no Brasil. Nós não trabalhamos com um cálculo para sismo dessa natureza.
O aço carbono estrutural, ele é especial, né? Esse ASTM A633GAUE, ele resiste até menos 50 graus Celsius de temperatura, então é um aço que nessas condições é o mais indicado aí para garantir segurança. Esquemas de pintura é importante para essas estruturas e também para a parte externa do edifício, porque a corrosão marítima, né, a ferrugem, a decomposição dessas estruturas metálicas na Antártica é muito severa, né? Nós temos um problema sério de salinidade da atmosfera e aí a gente tem que fazer uma proteção com pintura muito além do que a gente tem nos manuais. Então, esses esquemas de pintura que a gente mostra aqui, eles são basicamente compatíveis com o casco de um navio quebra-gelo. É o mesmo esquema de pintura para as estruturas de aço, né, de acero. Algumas imagens ainda do final do projeto executivo, né, imagens de render, de fotoinserção. Essa imagem do mesmo ângulo daquela que a gente mostrou lá no início, que era do projeto do concurso, né? Basicamente, as mudanças maiores estão no tipo de pilares e no desenho da garagem, que aumentou muito no programa. E a gente tem aqui uma equipe de desenvolvimento do projeto executivo. Uma parte das pessoas, são entre 40 e 60 pessoas que trabalharam entre arquitetos e engenheiros, e a equipe do Estúdio 41 na época, né? Depois eu posso passar isso como referência, se vocês quiserem. Eu vou entrar agora em fotos de canteiro de obra, vou passar um pouco mais rápido, porque eu acho que já ficou muito longa a minha apresentação, já estou falando com vocês há 1 hora, mas eu vou passar isso como... porque eu acho que esse acompanhamento do canteiro é onde tem mais conhecimento, tem mais informação. Tá? Em 2016, uma foto de Xangai, na China. A empresa que fez a construção é chinesa. Fez primeiro um mock-up, né, 180 metros quadrados da área do bloco de laboratórios, para testar sistemas e treinar a mão de obra, basicamente. Então, aqui nós estamos vendo as estruturas pré-fabricadas em partes, que depois vão ser colocadas no navio. Em 2016, eles fizeram o mock-up para aprovação da engenharia da Marinha Brasileira. Dá para ver bem os 2 containers e a área de circulação central. Peculiaridades, coisas que no Brasil nós não estamos acostumados a trabalhar. Lidar com thermal break, né? Por exemplo, a gente vê um aparelho de quebra térmica aqui para lidar com as pontes térmicas, a perda de calor da superestrutura para as partes mais exteriores do edifício, né? Basicamente, no Brasil, com o clima tropical, é muito raro a gente utilizar. Eu desconheço aqui no Brasil a utilização desse tipo de aparelho de quebra térmica. Na Argentina, imagino que seja mais comum, porque vocês têm uma cultura de trabalhar o isolamento e a calefação no projeto que nós não temos aqui. Os painéis de fachada, então, sanduíche metálico de aço, enchimento industrial de poliuretano. Ele tem um encaixe específico aqui, que depois entra uma gacheta de silicone e uma série de camadas de impermeabilização e proteção das juntas, né? Isso é lá do canteiro de obras na China também. Lá na China, dentro do mock-up, esse é um dos laboratórios de bioensaios. Dá para ver a complexidade da instalação. Esse é um dos locais em que a gente tem na estação água salgada também. Água fria, água quente, água salgada, com tubulações independentes. Tudo em obras, né? Quando eu visitei em 2006, bem em construção ainda. No verão de 2016 para 2017, enquanto na China eles estavam fazendo o mock-up, na Antártica começavam as obras de fundação do edifício, os trabalhos geotécnicos. Vejam que os chineses construíram um mini porto pré-fabricado aqui e operavam com 4 guinchos, né? 4 guindastes aqui, gruas, dentro do canteiro. E 4 caminhões também, para transportar os elementos de obra. Um dos guindastes ficava sempre parado na plataforma para poder retirar a carga da balsa. E uma imagem da execução das fundações que a gente percebe são placas, como se fossem plateias, aí, lajes de concreto pré-fabricado, empilhadas para receber a estrutura
metálica. Então, uma fundação direta mesmo. Enquanto faziam isso aqui na Antártica, na China, eles montavam a supraestrutura toda para testar, verificar os componentes. Isso aqui tudo foi montado e depois foi desmontado para ser embalado e colocado dentro do navio para transporte para a Antártica. Verão de 17 para 18, começa a execução da supraestrutura do bloco oeste, bloco das habitações. Aqui mostra um pouco a manobra, né? A balsa que vai até o navio, o guindaste, então retira o container pelo guindaste, coloca no caminhão e leva para o canteiro, que está logo a alguns metros daqui. Lá no canteiro, o guindaste suspende e começa a fazer a montagem dessas estruturas. Aquilo que eu falei, essa parte inferior, esse caixão inferior de vigas treliçadas, serve para passar instalações, tubulações, toda a parte de engenharia. Isso é basicamente o que foi terminado no verão de 2017. Uma parte do bloco oeste fechada e a mesa estrutural do bloco leste fechada também. Vejam aquilo que eu falei, a praia acaba virando um porto, onde tem um depósito de containers, temos o módulo Antártica emergencial, os alojamentos, as habitações dos trabalhadores, combustível, sistemas de geradores para dar suporte para a obra. Então é preciso prever espaço para isso. E essa estrutura inacabada atravessou um inverno todo, e no verão de 18 para 19 é que a obra ganhou velocidade, as condições climáticas ajudaram, problemas de fundações que tinham acontecido na execução da fundação no primeiro verão não aconteceram no segundo, então nós tivemos uma velocidade de execução muito maior. Um número de 250 operários, 250 trabalhadores, nesse momento aqui no canteiro. Essa imagem é importante, mostra um buffer aqui, né? Entre o container interno e a envoltória externa, nós temos 60 centímetros de espaço, que é um espaço que tem uma temperatura intermediária. Então, se lá fora nós temos menos 30 graus Celsius, menos 30 graus, né, graus negativos, dentro nós temos 20, 21 graus positivos. Nesse interstício, nesse intervalo, a gente tem uma temperatura intermediária. Isso auxilia os sistemas de climatização, né? Calefação do edifício a manterem, conservarem a energia. A gente tem uma economia de combustível também. No final do verão de 19, a gente conclui o prédio. O prédio, a velocidade de construção nesses 3 meses foi muito grande. As condições de temperatura, clima, chuva ajudaram, não teve muita neve. Então, foi possível concluir a estrutura como um todo. E aí ela passa o inverno já com os isolamentos completos. No final de março de 19, eles desmontam o atracador aqui, o porto, né? E vejam que só fica um guindaste, porque a estação está praticamente concluída. E esse ano, o último ano, serve para dar acabamentos internos, testar sistemas de automação, de iluminação, sistemas computacionais do edifício, enfim. Em novembro de 19, no ano passado, nós conseguimos, pela primeira vez, a equipe de arquitetos conseguiu visitar o local. Nós não tínhamos visitado durante o desenvolvimento do projeto executivo. E aí é que nós conseguimos fazer essas fotografias. Em novembro ainda havia bastante neve, mas o edifício estava 90%, 95% pronto, quase terminado. Realmente tinha algumas
questões internas para concluir. Funciona bem o deslocamento do solo, né? Naquilo que eu falei do vento fazer a limpeza, então não acumula realmente neve, até porque a velocidade do vento acelera ao passar por baixo do edifício, então a gente não tem problema de acúmulo de neve por baixo da construção. É limpa naturalmente. Tem um parque de 8 aerogeradores para garantir energia eólica. E aí uma vista de dentro do navio, né, do projeto no dia que nós saímos lá da Antártica. Em fevereiro e março agora de 2020, nós tivemos um registro fotográfico do fotógrafo Leonardo Finotti, que é de São Paulo, é um fotógrafo de arquitetura, que pôde ir lá, mas ele conseguiu uma outra paisagem, não uma paisagem de inverno, uma paisagem mais desértica. Em meses aí foi registrada, se eu não me engano, na própria ilha na Marâmbio, né, que registrou-se a temperatura mais alta da história na Antártica, em torno de 20 graus. Então, em fevereiro e março, praticamente nós não tínhamos nada de neve e gelo quando o Leonardo Finotti esteve lá para fazer esse ensaio. Que, no nosso entendimento, ele é um artefato na paisagem mesmo. Então, a paisagem é o elemento interessante, é o elemento forte. Um módulo de telecomunicações é uma dessas unidades isoladas que eu falei para vocês, que são construídas remotamente, são satélites. Esse tipo de coisa, para a logística do programa Antártica, é importante, né? Você pode levar carga sem o uso de um elevador. Os cientistas trazem amostras de coleta de pesquisa de campo, então esse tipo de equipamento é bastante útil para eles lá. Nas garagens a gente tem essas portas que demandaram algum trabalho de desenho aí. Elas têm uma resistência elétrica que aquece, no caso no inverno, né, para também minimizar os problemas de trocas térmicas com ar externo. Outra unidade isolada, que é o laboratório de meteorologia, fica aí 50 metros do corpo principal, né, do edifício principal. Temos algumas fotos da área de convívio, né, da área interna. Esse é o espaço de estar ainda inacabado, né, o mobiliário não é ainda o mobiliário final, enfim, a gente não conseguiu acompanhar muito essa etapa de execução disso, mas já é um edifício que consegue dar aquilo que é o mais importante, que a gente colocou como premissa de projeto, que era passar para as pessoas a sensação de abrigo, né, de conforto nesse lugar que é muito singular. Dormitórios são todos nesse mesmo padrão, as janelas na vertical, 2 camas por dormitório, um sanitário e uma mesa de trabalho. Bastante simples. E a gente tem uma área de um laboratório típico, né, um laboratório tipo da Estação Antártica, 2 pesquisadoras trabalhando, aí já são imagens agora de março e fevereiro, né? Então as equipes de cientistas começaram a habitar o edifício. Essa fotografia do Leonardo Finotti mostra bem o interstício, né, que entre a pele externa. Aqui nós temos um vidro triplo, internamente mais um vidro duplo, então tem umas camadas de proteção. E aqui dentro a temperatura ela é mais fria, mas mais agradável do que a parte externa. Eu acho que é isso, Cristian. Muchas gracias. En la clase